Nutrida, irrigada e atravessada pelo rio mais poderoso do planeta, a Amazônia continua sendo símbolo da floresta equatorial, densa e impenetrável. Desde o século XVII, a Amazônia foi um universo misterioso, cujas riquezas naturais eram acessíveis apenas aos indígenas. 4 séculos após o início da colonização, o rio Amazonas é a via natural de comunicação e penetração do Brasil. As gaiolas, barcos de madeira, continuam transportando mercadorias e passageiros para os cantos mais remotos do país. Apesar das sucessivas ondas de migração, impulsionadas pelo ciclo da borracha no final do século XIX, mais recentemente, pela construção da rodovia transamazônica, a Amazônia brasileira permanece pouco povoada. 10 milhões de habitantes em quase 42% da superfície. Exceto Manaus e Belém, a população está espalhada ao longo do rio pequenas comunidades, onde os novos imigrantes vivem lado a lado com os mestiços de brancos e índios conhecidos como caboclos. Com o extermínio em massa das tribos indígenas, os caboclos tornaram-se agora os guardiões de parte do antigo acervo de conhecimentos dos povos da Amazônia. Com nascente na Cordilheira dos Andes, os 6.000 quilômetros Amazonas atravessam a América do Sul. Alimentado por mais de 1.000 afluentes, o Amazonas transporta 1 bilhão de toneladas de sedimentos e 200 mil metros cúbicos por segundo. É aqui, em seu delta, onde o rio mais poderoso da Terra deságua no Atlântico, que nossa jornada começa. Primeira parada, Belém. Belém, a porta de entrada da Amazônia, é uma das cidades coloniais bonitas. O mercado do Ver-o-Peso, literalmente veja o peso, recebe esse nome de uma antiga casa de alfândega construída pelos portugueses em 1688. A incrível diversidade dos produtos à venda no Ver-o-Peso é prova da particularidade geográfica de Belém, uma cidade única que tira sua vitalidade da floresta, do rio e do oceano. Não há limites. Podemos pescar o quanto quisermos. É inesgotável. E há muitos barcos. Cerca de 1.000. Todo dia descarregamos cerca de 50 toneladas de peixe aqui. Enviamos para todas as partes do Brasil e até para o exterior. Ficamos um mês no mar. Pegamos uma quantidade enorme de peixe, pescada amarela, pargo, polvo, cacaum, moruso. Estávamos pescando com rede no norte do Brasil, perto da Guiana Francesa. No mercado do Ver-o-Peso você encontra peixes tanto do Atlântico quanto do rio Amazonas. Das cerca de 3.000 espécies encontradas no rio, as mais procuradas são o mosquero, o arovana, o tambaqui e o tucunaré, um dos mais usados na culinária amazônica. Sem falar no pirarucu, o maior peixe de água doce do mundo, que pode chegar a medir até 3 metros de comprimento. Apesar de descoberto em 1500 pelo navegador espanhol Vicente Pinzón, o estuário do Amazonas permaneceu muito tempo à margem da colonização. Era habitado índios tupi.
Eles viviam na costa do Pará, o Grande Oceano. Assim chamam o rio Amazonas, muito largo nesse ponto. Diante de ataques de franceses e holandeses, os portugueses, que até então só tinham se estabelecido na costa, decidiram fundar Belém para controlar o rio e o oceano. No início, a cidade se desenvolveu na área ocupada pela tribo Tupinambá. Eles costumavam viver onde hoje fica a Rua Norte. Essa rua corresponde ao parque original que ligava o Forte Português à aldeia indígena. O local de Belém foi escolhido por razões defensivas, militares, relacionadas ao mar. O ponto escolhido precisava garantir que os navios portugueses não fossem atacados, especialmente pelos holandeses, que já estavam presentes na região próxima ao rio Tingu, no Baixo Amazonas. Fortemente fortificada, Belém repeliu ataques das outras potências coloniais, em especial os da frota holandesa. A cidade cresceu em tamanho e beleza, adornada por várias mansões e igrejas, especialmente no século XVIII graças ao talento do arquiteto italiano Antonio Landi. Os ventos e correntes contrários dificultavam a navegação, e os navios à vela época levavam menos tempo para ir de Belém a Portugal do que de Belém à Bahia. Assim, até 1775, o Norte Brasil formava uma entidade separada do restante império. Mas isso não significava que os índios teriam vida melhor. Os jesuítas vieram proteger as tribos tupi dos massacres dos colonos, mas como em todo o Brasil essa proteção tinha um preço, os índios foram obrigados a abandonar sua cultura ancestral em favor do cristianismo. Algumas tribos optaram por se refugiar na floresta, subindo pelos afluentes do Amazonas. Os que ficaram, se não fossem massacrados ou dizimados epidemias, acabavam adotando a religião de novos senhores, pelo menos exteriormente. Para preservar sua cultura, os escravos africanos rebatizavam os santos católicos com os nomes de deuses. Da mesma forma, os índios, com a colaboração dos padres, continuaram a venerar as forças vitais naturais da Amazônia. Assim, eles adoram certas estátuas, não pelo santo que representam, mas porque são esculpidas em cedro vermelho, a madeira sagrada dos índios. Além da grande ilha de Marajó, o delta do Amazonas possui muitas ilhas. A maioria delas é habitada pelos caboclos, uma mistura de índios e brancos. Durante o período colonial, os colonizadores precisavam dos índios para obter as drogas do sertão e especiarias. Só eles sabiam onde encontrar cacau, baunilha e canela na floresta. Hoje, são os caboclos que herdaram esse conhecimento. O termo caboclo, que significa cobreado, apareceu no século XVII, mas designava índios sem tribo, índios. Até o século XIX, os caboclos eram nômades e viviam da captura de animais selvagens e da coleta de plantas medicinais. Sedentários, vivem ao longo do rio em casas construídas sobre palafitas. Mas o conhecimento do ambiente natural é igualmente notável.
Do que vocês vivem? A gente cultiva açaí, banana, cupuaçu, castanha do Pará, bacaba, e também temos um pouco de turismo local e sustentável. Como são construídas essas casas de caboclos? As casas dos caboclos são de madeira. Algumas pessoas vivem em casas de palha, mas as casas maiores são de madeira. Hoje em dia, você começa a ver estruturas mais permanentes. Meu avô era da Galícia. Já minha mãe, ela se apaixonou pelos caboclos e índios caboclos. Bem, ele era filho de um índio. E aí está. Nós nascemos. Todos nós nascemos. A maioria das pessoas daqui é mestiça. Português e caboclo é realmente uma mistura muito grande. Do lado indígena, herdei o conhecimento das plantas medicinais. Eu mantive isso bem, eu não. Olha dessa bêbado na morre. Não vamos nada, não estou olhando aí. Agora uma gata aí, ó. Voltamos para Belém. Como todo ano, a cidade está se preparando para celebrar a chegada do verão. Dezenas de grupos folclóricos de toda a região se desafiam em uma incrível competição de dança. Nessas danças, com cores extravagantes, é possível ver a influência indígena das procissões do maracatu rural. Com o rigor das coreografias, traços das antigas quadrilhas portuguesas. Mais uma mistura que só o Brasil. Páginas, retratos vívidos dessa vila, João Rodrigo, o Cantão de Fogo, Padre Cício e Lampião, a Banda, a Cabaça, a Novena e a Renovação, o Espinho e Break Tino igual 0.5S. Aqui no mercado do Vero-a-Peso, com seu pavilhão de ferro fundido, que foi construído na Inglaterra e agora se tornou o símbolo da cidade, você encontra não só todos os peixes, mas também toda a variedade de frutas da Amazônia, das mais conhecidas às mais exóticas. O cupuaçu, a castanha do Pará, o açaí,
o guaraná e tantas outras conhecidas apenas pelos índios. Todas as manhãs, os caboclos chegam de barco de ilhas. Seus sacos contêm tesouros, plantas medicinais da floresta. Flora é vendedora em Ver-o-Peso e, apesar de seu drama e das inevitáveis negociações, ela sabe exatamente quanto valem as mercadorias. Actuale. Eu fui criado no campo, em um ambiente rural e natural, longe da agitação da cidade grande, o que moldou muito a minha personalidade e a forma como vejo o mundo. Eu cresci no Pará. Fui criado pelos meus avós. Eles eram índios. Meu pai também. Foram eles que me ensinaram sobre plantas. Pertencíamos à tribo Gaiapur. E minha avó era a curandeira local. Ela curava as pessoas com suas ervas. Era assim que funcionava. Com ela, aprendemos a curar, a preparar as misturas, quais plantas escolher. Aprendi tudo isso. Vim para Belém quando tinha 9 anos. Durante 3 anos vendi frutas no mercado do Ver-o-Peso. Mas eu queria vender ervas, porque conheço elas muito bem. Então, aos poucos, os clientes foram chegando e agora trabalho aqui. Esta é a arruda. Eu uso para dor de cabeça. Misturo com caixa que coloco na sua cabeça. É bom para sinusite. Também uso chama. Chama é bom para atrair clientes. A gente chama essa aqui de maço de dinheiro. Você amassa na água, mistura com cachaça e depois borrifa na loja para atrair clientes. Tudo que eu vendo, eu uso também. Os remédios para meus netos, meus filhos, todos vêm daqui. A gente só vai ao médico em último caso. O patchouli é bom para problemas respiratórios ou crescimento capilar. Tenho em shampoo. Nunca uso coisa. Usamos produtos locais para tudo. Se você está apaixonado por uma garota e ela não gosta de você, traga o nome dela num papelzinho que amarro num feixe ela ser sua. E aqui, essa coisinha aqui, olha só, a gente chama ele de chupeta. Ele acalma qualquer coisa. Se você amarrar a foto de alguém nele, a pessoa fica doce e tranquila. Não só ingênuos crédulos compram talismãs, plantas medicinais, flora outros vendedores Ver-o-Peso. Grande número brasileiros, independente nível escolaridade, prefere produtos naturais comprimidos vendidos farmácias. No Ver-o-Peso, clientes compram plantas, precisam preparar remédios. Existe uma indústria caseira de laboratórios, vendem preparações prontas e embaladas. São Lucas é um dos mais conhecidos. Esse laboratório tem mais de 150 anos. Quanto a mim, trabalho aqui há 44 anos.
Então tivemos tempo de desenvolver contatos com várias pessoas que entendem de plantas medicinais. E não só no ambiente brasileiro, mas também em outras regiões e até em outros países. As pessoas geralmente pensam no guaraná como um afrodisíaco, mas para nós, o guaraná é um estimulante natural. É frequentemente usado em hospitais e clínicas, e até em maternidades para ajudar pacientes durante a convalescença. Além do guaraná, cujo suco é a bebida mais popular do Brasil, o São Lucas utiliza muitos outros extratos em seus remédios, muitos dos quais são feitos especialmente para os hospitais da cidade. Jatobá para anemia, xichua para reumatismo e carapanuba para combater a malária e as diferentes febres da floresta. Um número remédios, que por tempo ignorados e até condenados pela medicina moderna, conquistaram respeito. No início, a medicina convencional era reticente. Os médicos não viam utilidade em prescrever remédios à base de plantas. Mas hoje, no Brasil, o uso medicinal de plantas se tornou generalizado. Este pequeno jardim botânico, no coração da cidade moderna, abriga o Museu Gueldi. O naturalista Ferreira Pena fundou esta instituição em 1866 para estudar a flora e a fauna amazônicas. Naquela época, Belém era uma pequena cidade, cercada por floresta intocada. Agora, um século e meio depois, com Belém transformada em metrópole, o centro precisou se deslocar 450 quilômetros para encontrar o ambiente natural necessário para suas pesquisas. E, no entanto, foi uma planta nativa da Amazônia, a Hevea seringueira, responsável por esse desenvolvimento espetacular. A atividade do porto se intensificou durante o período chamado de Ciclo da Borracha. Na época, de 1890 a 1910, entre 30 e 40 navios atracavam em Belém todos os meses. Isso acontecia porque a borracha era extremamente importante para a Europa. Os barcos chegavam carregados com todo tipo de novidade e partiam levando uma carga de borracha. Mas também com os tradicionais produtos coloniais, como o cacau e outros produtos típicos da Amazônia. O ciclo da borracha estimulou o crescimento da cidade, e em 1910 a população ultrapassou 100 mil habitantes. A atmosfera dessa pacata cidade colonial começou a adquirir aspectos do modernismo europeu. O telefone e a eletricidade chegaram, assim como um bonde que cruzava o centro comercial. As ruas passaram por uma transformação. Alguns imigrantes que enriqueceram foram além e construíram mansões esplêndidas com fachadas que lembravam seus países de origem. Toda vez que chegava alguma novidade europeia, a cidade se agitava em frenesi. As lojas eram invadidas por imigrantes curiosos e novos ricos. Para Belém na virada do século, nada era bom, grande ou extravagante. A ambição desenfreada de construir uma Paris nos trópicos tomou conta. Quando a maior loja da cidade foi construída, com o sugestivo nome de Paris em América, inspirada na loja de departamentos francesa, Galerie Lafayette.
Essa nova atividade econômica atraiu muitos europeus da classe média e aventureiros que esperavam enriquecer nesse comércio. Um bom número deles, franceses, portugueses, italianos, ingleses, de fato se tornaram comerciantes de borracha e fizeram fortuna. Eles eram chamados de barões da borracha. Como sentiam saudade de sua terra natal europeu, foram introduzindo sua arquitetura e seu modo de viver. Durante o ciclo da borracha, que durou de 1870 a 1910, Belém foi agraciada com muitos edifícios públicos. O exemplo é o Teatro da Paz, inaugurado em 1878. A produção de látex, que começou em Belém, atingiu seu auge em Manaus, enquanto Dunlop e Michelin aprimoraram a vulcanização, invenção de Goodyear. Com o advento do automóvel, a demanda mundial por borracha disparou, e foi daqui, do Porto de Belém, que os navios carregados com essa carga preciosa zarparam para a Europa e os Estados Unidos. Aproveitando a situação, aventureiros conhecidos como barões da borracha fizeram fortunas e construíram mansões incríveis. Dá para imaginar a inveja que essas moradias suntuosas despertavam nos migrantes que chegavam aos milhares em busca de fortuna na Amazônia, o velho oeste dos trópicos. Havia muita excentricidade, muita extravagância, a ponto de alguns desses barões da borracha, por exemplo, mandarem suas roupas sujas para Paris ou comprarem charutos cubanos, que eram caríssimos aqui, só para ostentar sua riqueza. Eles acendiam seus cigarros com notas de dinheiro, outros tomavam banho em água Perrier importada da França, enchendo suas banheiras com essa água caríssima, só para mostrar que estavam literalmente nadando em dinheiro. Estamos saindo de Belém a bordo de uma balsa rápida e rumo a Marajó, da América do Sul, tão vasta quanto a Dinamarca ou a Suíça. Marajó está situada bem no centro do delta do rio Amazonas. Daí seu nome em Tupi-Guarani, Imbaraio, que significa barreira do mar. Marajó, povoada pelos índios Arauá, conhecidos como Aravaques, foi um obstáculo à conquista da Amazônia. Assim, em meados do século XVII, os portugueses pacificaram a ilha atacando esses índios, aliados de seus inimigos hereges, os protestantes holandeses. Os Aravais ofereceram resistência feroz. Eles atacaram os navios portugueses.
Após migração Vale Amazonas durou séculos, Aravais estabeleceram Antilhas. Expulsos índios caraíbas recuaram Ilha Marajó. Exterminados portugueses? Partiram migração? Ninguém sabe, mas os Aravais desapareceram de Marajó. Não há textos que deem ideia do que aconteceu com eles. A única evidência da presença deles é uma grande e esplêndida produção de cerâmica. Esse mistério fascinou Giovanni Gallo, o diretor do Museu do Marajó. O elo entre o passado e o presente nesta ilha foi rompido. O povo simplesmente não sabe mais, porque os últimos índios marajoaras desapareceram em 1800 e alguma coisa. Então não temos uma única comunidade, uma única família indígena que pudesse transmitir esse legado. Giovanni reuniu todos os artefatos e informações em seu museu, Inventário Natural e Cultural do Patrimônio do Marajó. Seu orgulho é esta coleção de cerâmica aravas que encontrou em escavações arqueológicas. Tenho tentado conscientizar os jovens ilhéus que me ajudam nas escavações de que a cerâmica marajoara é muito preciosa. Esses estrangeiros espertos vinham e compravam grandes vasos e outras peças por uma ninharia e levavam para seus próprios países. Algumas das peças figurativas expostas no museu lembram a escultura inca, provavelmente um vestígio da estadia original dos Aravas nos Andes, onde nasce o Amazonas. Posso afirmar com convicção que a presença e a representação do rio são um elemento fundamental e intrinsecamente característico na rica e complexa cerâmica marajoara, permeando sua iconografia e simbolismo de maneira profunda. A água, em sua essência e poder, não apenas influencia, mas verdadeiramente governa e molda todos os aspectos da vida, da cultura e da cosmovisão desse povo ancestral, refletindo-se em cada traço e forma de suas criações artísticas. Aqui, as estações são com ou sem água. Pode-se dizer que existe a estação da lama, a estação das águas e a estação seca. É a água que rege a vida da sociedade. Na vila de Salvaterra, os pescadores aguardam a maré alta para trazer os barcos encalhados. Obrigado por assistir. Quase nenhum carro. Algumas bicicletas, algumas carroças. A vida em Soure, a capital do Marajó, segue em um ritmo tranquilo.
Há uma surpresa e das grandes a polícia da Brigada dos Búfalos. Esses animais cuidados são prova da importância da pecuária na economia da ilha. Está muito barulhento. Eles criam gado nas fazendas, que ficam no meio de vastas áreas de pastagem. É o fim da estação das chuvas, e a única maneira de chegar às fazendas é de barco. Navegando pelos pequenos braços de rio, os índios chamavam Igarapé estradas de água. Seguimos rumo à fazenda do campo. Búfalos d'água. Eles se alimentam de plantas aquáticas e conseguem flutuar, perfeitamente adaptados ao terreno alagadiço da ilha. Segundo a lenda, eles chegaram aqui quando um navio francês, da Guiana Francesa, naufragou na costa do Marajó de Búfalos. Hoje, estima-se que haja 1 milhão de cabeças de gado no Marajó. Os rebanhos vagam livremente por vastas pastagens que são cuidadas pelos vaqueiros, os cowboys da ilha. Os vaqueiros, que vivem com suas famílias, são quase totalmente autossuficientes. Eles têm carne, leite, peixes dos igarapés e frutas colhidas na floresta, tudo à disposição deles. Esta fazenda tem cerca de 6.500 hectares, o que é um tamanho considerável e médio para a região da Amazônia. Só para você ter uma ideia, meu vizinho tem uma propriedade de 30.000 hectares, que é 5 vezes maior que a minha. Isso pode parecer grande, mas para criar gado nesta região, você precisa de muito espaço, de 2,5 a quase 3 hectares por animal por ano.
Nesta fazenda, nós temos aproximadamente cerca de 2.500 ou 2.700 cabeças de gado zebu, que originalmente vieram da Índia, e também cerca de 200 búfalos, que são igualmente originários da Índia. O búfalo de água é de longe o animal mais valorizado no Marajó, não só pelo seu grande porte e pela qualidade do seu leite, mas principalmente porque faz uma drenagem natural dos pequenos rios e campos no inverno. Quando as chuvas torrenciais transformam a ilha em um vasto e intransponível lago, os vaqueiros, com sua notável perícia e resiliência, às vezes cavalgam incansavelmente por longos dias através das extensas planícies alagadas, enfrentando desafios consideráveis, para reunir o gado disperso de volta ao curral principal para a contagem e verificação de seu número e condição. Muito obrigado por tudo que você fez por mim, por toda a sua ajuda e apoio incondicional. Em Marajó, o vaqueiro é realmente tratado como um membro da família. Fico emocionado só de falar deles porque realmente admiro a visão de mundo dessas pessoas simples. Eles são indivíduos verdadeiramente humildes, pessoas que demonstram uma simplicidade notável e uma ausência completa de orgulho ou vaidade em suas atitudes e comportamentos diários. A sua modéstia é evidente em cada interação, refletindo uma profunda conexão com a terra e com o trabalho árduo que realizam, uma característica que os distingue e os torna admiráveis. Essa humildade não é apenas uma postura, mas uma forma de vida, enraizada em seus valores e na maneira como encaram o mundo e suas responsabilidades. Para iniciar as atividades do dia, ou talvez para prepará-los para alguma tarefa específica e essencial, é necessário tirar os bois do curral, um processo que exige paciência, conhecimento e força física. Os animais, fortes e imponentes, com seus músculos definidos e chifres robustos, precisam ser guiados com cuidado e destreza para fora do espaço cercado, onde descansaram durante a noite, e levados para o campo ou para o local onde serão utilizados nas lides agrícolas, como arar a terra, puxar carroças carregadas de produtos ou auxiliar em outras tarefas que demandam sua força bruta. Uma rotina essencial e inadiável para a vida rural e para a subsistência da comunidade.
Era a mesma coisa. De novo a gente gritava. Primeiro um, depois outro. E então mais um respondia de volta. Quando terminávamos de contá-los, íamos para outro curral e começávamos tudo de novo, novamente. Depois, então. Naquela época, usávamos lampiões a óleo. Você viu lampião? A gente queimava gordura de jacaré neles. A gente dançava a noite toda à luz desses lampiões. Naquela época, não tinha flauta, só violino, viola, cavaquinho, violão. Às vezes pegava um par de colheres e tocava. A gente só dançava, sem parar. Por volta da meia-noite, as mulheres trocavam de vestido para dançar o lundu. A gente dançava com elas até o amanhecer. No porto de Belém, os navios vão e vêm, dos cantos mais distantes da Amazônia. É aqui que eles descarregam as frutas. Um pouco mais adiante, os passageiros esperando partir do Amazonas é uma estrada corta o país. Os viajantes para Santarém e Manaus chegam cedo para garantir um bom lugar para pendurar a rede. É uma viagem longa. 4, 5, até 8 dias. O melhor é ficar confortável. Nem todas as gaiolas do Rio fazem viagens longas. Algumas delas apenas transportam o pessoal de Belém até as praias do Delta. No caminho de volta, sentimos a força do oceano. O ponto está na maré baixa, e no Amazonas longas faixas de areia surgem das águas que recuam. Espaços abertos, convites para jogadores de futebol, amantes de esportes. O Rio Amazonas, esse espaço de lazer para todos os habitantes de Belém e da região ao redor, é também uma estrada de esperança e sonhos para todos que embarcam na viagem rumo a Santarém, Manaus ou Boa Vista, e uma nova vida do outro lado da Amazônia. O mercado Ver-o-Peso, símbolo de Belém, um pequeno porto cercado por casas coloniais e animado pelos gritos e gesticulações dos vendedores de frutas. Mas o cenário era bem diferente aqui no final do século XIX. Naquela época, navios a vapor e veleiros do mundo inteiro lotavam o porto para receber uma carga única e insubstituível.
Um produto extraído de uma planta nativa da Amazônia que tornaria Belém rica. Borracha. Desde o fim do ciclo da borracha em 1910, outras riquezas da Amazônia abundam nas plantações de ver-o-peso, frutas, claro, mas ainda mais os peixes da Amazônia. 2.500 espécies, incluindo o pirarucu. O maior peixe de água doce do mundo, o belen, que se abre tanto para o Oceano Atlântico quanto para o vasto interior, será para sempre a porta de entrada para a Bacia Amazônica. O avião é caro e a rodovia transamazônica, construída nos anos 60, é intransitável na estação chuvosa, de dezembro a junho. Por isso, o barco é o transporte mais comum na Bacia Amazônica. No porto de Belém, nosso barco que nos levará até Manaus está tomado por passageiros antes partida. É uma viagem longa, 3 dias até Santarém e quase 6 até Manaus. É melhor garantir um bom lugar para pendurar sua rede. Ao anoitecer, nossa gaiola, apelido das redes penduradas nos conveses superiores, se afasta lentamente do cais onde podemos ver os antigos armazéns de borracha. Deixamos para trás os prédios altos de Belém e seguimos rumo a Santarém. Bem cedo, na manhã seguinte, longe do delta e da vasta ilha de Marajó, estamos subindo pelo meio do Amazonas. Os passageiros acordam com a primeira luz, guardam suas redes. Em minutos as mesas dobráveis, guardados acima, são baixadas. O dormitório vira sala de jantar. Um barco patrulha da Polícia Fluvial se aproxima do nosso barco. Paralisamos os motores e um oficial sobe a bordo. É só uma checagem de rotina, diz o capitão, mas mesmo assim ele parece um pouco apreensivo. É uma inspeção, a patrulha fluvial. Eles vão conferir o número de passageiros, os coletes salva-vidas, os botes e os extintores de incêndio. Se estiver tudo em ordem, podemos seguir viagem. Graças ao rio Amazonas e seus milhares de afluentes, passageiros chegam a cidades remotas, como Boa Vista, Benjamin Constant e Rio Branco. Os passageiros que embarcaram em Belém não estão todos viajando pelos mesmos motivos. Alguns só estavam visitando a família e agora estão voltando para casa, em Santarém ou Manaus. Imigrantes do Nordeste. Eles não esperam Eldorado, mas têm esperança de achar vida melhor em regiões remotas da Amazônia. Foi por isso que Mariano deixou sua vila perto de São Luís, no estado do Maranhão. Depois de uma viagem de 10 dias, ele chegará a Boa Vista, na fronteira com a Venezuela, onde um de seus filhos já se estabeleceu.
que estou fazendo essa viagem? Bem, eu tenho filhos. E isso significa que a minha vida é repleta de momentos especiais, desafios e a constante alegria de vê-los crescer e aprender a cada dia que passa. Com meus filhos e netos, somos uma família de 20 pessoas. Não pude trazer todos, então desta vez trouxe 10. Vou trabalhar 1 ou 2 meses e depois vou mandar buscar os outros. Trouxe nosso fogão, a TV, o aparelho de som comigo. Até feijão e farinha eu trouxe. Música e dança, vitais para brasileiros como o ar, também estão a bordo, para fazer os longos dias no rio passarem mais rápido. Uma pausa em uma vida difícil. Para muitos dos passageiros, uma viagem como essa é quase tão boa quanto férias. Às vezes, o imponente barco navega com serenidade e cautela, aproximando-se lentamente da margem exuberante das pitorescas vilas de caboclos, que pontilham as margens sinuosas dos rios amazônicos. Os caboclos, um povo resiliente e fascinante, são o resultado de uma rica e antiga mistura cultural entre os povos indígenas originários da Amazônia e os colonizadores brancos que chegaram a estas terras. Eles vivem em harmonia com a natureza, em casas elevadas sobre palafitas robustas, uma adaptação engenhosa para lidar com as cheias sazonais dos rios, protegendo suas moradias da força das águas. Para as crianças dessas comunidades ribeirinhas, cujos olhos curiosos e esperançosos observam o movimento constante do rio, a passagem dos grandes barcos representa muito mais do que uma simples visão. É uma oportunidade valiosa e, por vezes, arriscada, de ganhar um pequeno dinheirinho, vendendo frutas frescas, artesanato local ou oferecendo ajuda com as amarrações. Mesmo que para isso precisem arriscar a própria vida, mergulhando nas águas ou se aproximando perigosamente das embarcações em movimento. Além dessa interação comercial e de subsistência, existe também outra tradição profundamente enraizada e comovente que foi surgindo e se consolidando ao longo do tempo, um gesto de solidariedade e conexão humana. Quando os barcos de passageiros se aproximam da margem em certos canais estreitos e sinuosos do vasto e misterioso Amazonas, onde a vegetação densa forma um túnel verde sobre as águas, a inconfundível e calorosa mão amiga que os passageiros, com generosidade e empatia, estendem aos caboclos que aguardam na beira do rio, oferecendo alimentos, roupas, medicamentos ou simplesmente um aceno de reconhecimento e carinho, fortalecendo os laços entre a vida urbana e a vida ribeirinha. Os moradores locais saem para a água e os passageiros lhes dão roupas ou comida. Geralmente são roupas usadas, biscoitos ou sapatos. Eles colocam as coisas em um saco plástico para não afundarem. Quando a noite cai, ao final do primeiro dia da nossa viagem para Santarém, o barco é tomado por uma atmosfera calorosa e amigável. O rio Amazonas, usado pelos índios em suas migrações rumo às ilhas do Caribe ou pelos conquistadores espanhóis em busca do misterioso Eldorado, sempre foi a estrada real do continente sul-americano, com uma profundidade média de 50 metros. Navios cargueiros vindos do Atlântico podem navegar sem interrupção de Belém até Manaus, a 1.500 quilômetros do interior.
para embarcações leves, como nossa gaiola de madeira. O Amazonas guarda muitos perigos, variações rápidas na profundidade, troncos flutuantes, bancos de areia. Mapas raramente atualizados significam que é preciso muita experiência para evitar essas armadilhas. Depois de muitos anos no rio, com muita experiência, você aprende a navegar em todas as estações, no verão, no inverno. No verão, o nível da água está baixo, então navegamos perto das margens e nos orientamos pelas praias que aparecem. No inverno, é mais fácil, a água está mais alta, então podemos navegar em qualquer lugar, até mesmo bem próximo da margem. É a mesma coisa à noite. Conhecemos as rotas e também temos toda uma bateria de instrumentos como sonar, bússola, e temos radar, que só usamos quando está chovendo e também quando estamos descendo o rio, porque aí sempre ficamos no meio, para aproveitar a correnteza. Porém, usamos o radar para localizar a margem. Por outro lado, subindo o rio, sempre ficamos perto da margem. Temos nossos pontos de referência, é mais fácil, e podemos ficar sem o radar. São 8 horas da manhã e estamos parando em Almerim, um vilarejo onde o rio Paru deságua no Amazonas. Essa breve parada permite passageiros para Santarém estiquem as pernas em terra firme. Não há estradas ligando Almerim ao resto, então barcos que sobem e descem são seu único elo com o mundo exterior. E quando param, vendedores no cais ganham um dinheirinho. Mas já estamos soltando as amarras e seguindo viagem para Santarém. Marcelo e sua família estão voltando para casa em Santarém. Ele é pastor de uma das muitas igrejas evangélicas que foram criadas praticamente por toda a Amazônia graças ao financiamento americano. O nome da nossa igreja é Guerra da Paz, porque em conexão com a missão do Projeto Amazonas, queremos alcançar todos os ribeirinhos e levar a eles a palavra de Deus, serviços sociais e todo tipo de ajuda. Nossa sede fica em Santarém, mas também temos escritórios em Manaus, Macapá, Belém e Boa Vista. Queremos alcançar todas as pessoas que vivem ao longo do Amazonas. Para contato, usamos o método Filme de Jesus. Chegamos na comunidade, conversamos com os caciques, pedimos permissão para entrar e começamos a exibir filme de Jesus. Exibimos filme por dias, semanas, meses, casas, vilarejos. E desta forma conquistamos a amizade e o carinho das pessoas e as trazemos para a nossa igreja. Você não se sente tentado a aproveitar esta viagem, a aproximar-se dos outros passageiros, a evangelizá-los? Depende. Se estou conversando com alguém e sinto que não há problema em falar sobre religião, vou em frente e faço isso. Mas normalmente não gosto de ficar tão cheio disso. Sim, se eu me dou bem com uma pessoa e sinto a necessidade de falar sobre Jesus com ela, talvez eu tente evangelizá-la, mas não forço a barra.
O segundo dia da nossa viagem está chegando ao fim. O clima festivo que reina a bordo desde que saímos de Belém está esquentando ainda mais. Claro, a cachaça, a aguardente brasileira, pode ter algo a ver com isso. No convés, as conversas estão ficando mais pessoais, memórias compartilhadas, planos para o futuro. Enquanto a viagem continua, o barco não está atracado no cais. Os sonhos mais selvagens, embalados pelas águas do rio Amazonas, são possíveis. Última parada do dia, prainha, ponto no mapa, pontão de madeira como mão aberta. Em cidades ribeirinhas do Amazonas, a chegada de um barco é um acontecimento. É realmente muito gratificante transportar essas pessoas e vê-las nesses momentos de alegria, bem ali na nossa frente, no cais. Na maioria das vezes, as pessoas no porto são estivadores, mas também há muita gente que vem receber parentes. Eles ficam felizes em rever um membro da família, um filho ou um irmão. Há outras pessoas embarcando, outras se despedindo, gente chorando porque um ente querido está partindo. Bem cedo, no terceiro dia, chegamos a Santarém, Amazonas com o Tapajós. O ponto intermediário entre Belém e Manaus. Descemos em Santarém junto com muitos outros passageiros. Decidimos visitar as comunidades caboclas ao longo do rio Tapajós antes de seguir para Manaus. É uma viagem de barco de 5 ou 6 horas. Santarém tem uma população de 250 mil habitantes. Sua economia depende principalmente da agricultura, da pesca e de pequenas indústrias como este estaleiro, onde ainda constroem gaiolas do modo tradicional. A maioria pensa na Amazônia como um inferno verde,
infestado de insetos e cortado por rios cheios de sucuris gigantes e piranhas devoradoras de carne. Esses clichês custam a desaparecer. E, no entanto, a poucos quilômetros de Santarém, Alter do Chão mostra outra face da Amazônia. Uma praia, perfeito para nadar e relaxar. E durante a estação seca, quando o nível da água baixa, você encontra a mesma coisa praticamente ao longo de todo o Amazonas e seus afluentes, de Belém a Manaus. Apesar de Alter do Chão ser lindo, visitantes nunca param em Santarém. Passam em Belém e em Manaus. Algumas cidades atraíram um bom número de visitantes, como Parintins, com seu festival do Boi Bumbá, inspirado nas lendas indígenas. Restam pouco mais de 150 mil indígenas no Brasil. E a maioria deles foi transferida para reservas no Mato Grosso e em Roraima. O que resta da cultura indígena na Amazônia agora é preservado pelos caboclos. Alguns desses mestiços de branco e índio vivem em comunidades ao redor de Santarém. A Rádio Rural é o contato e a luta por seus direitos. Sua companhia na Rádio Volvo. 38 anos no ar, nossa menininha singela. Daniel, uma alegria participar de um evento. É hora do banjo. Pá, 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 pá. Que legal, né? Tudo bem então. Sim, eu sou, de fato, o pai dele. Então, próximo, né? E quero agradecer ao pessoal da FEDSPO. Quero agradecer a eles. Eles são pessoas muito populares, gostei muito de você. E também obrigado por todas as oportunidades que tivemos. E diga olá, minha comunidade, Castanhaduba, que certamente virá. Minha família, esposa, pais e amigos. Ou a laranja de Carariacá. A Rádio Rural desempenha um papel importante porque nos esforçamos para falar por todas as nossas comunidades. Nossa rádio se concentra principalmente em programas educacionais e de lazer. Damos conselhos sobre como as comunidades do interior podem melhorar suas vidas. Há programas especiais para ajudá-las a cultivar melhor e a melhorar sua produção local. Há também programas que os ensinam a cozinhar uma boa refeição com produtos locais. A missão da Rádio Mundo é educar as comunidades, dar-lhes apoio e até defendê-las. A comunidade de São Miguel é uma das 40 aldeias caboclas às margens do Arapiuns, um afluente do Amazonas. É domingo. Algumas famílias saíram antes do amanhecer para participar de uma festa religiosa em uma vila vizinha. Como a maioria dos caboclos, os habitantes de São Miguel são católicos, e este domingo, como todos os domingos, é o dia do Senhor. Após estudos na cidade grande, Antônio Rudian voltou entre seu povo. Agora ele é o cacique da aldeia, mas escuta os conselhos dos mais velhos. Foi aqui que nascemos, caboclos. Será que foi neste solo
tão carregado de história e de memórias ancestrais, que os nossos primeiros passos foram dados, que os nossos corações começaram a pulsar em uníssono com o ritmo da terra. É neste pedaço de chão, banhado pelo sol e pela chuva, moldado pelos ventos e pelas águas, que reside a essência da nossa origem. Nós, os caboclos, com a nossa alma forjada na mistura de culturas e na resiliência da natureza, será que foi precisamente neste lugar que a nossa jornada se iniciou, que a nossa identidade se consolidou e que as nossas raízes se aprofundaram, conectando-nos indissoluvelmente a este berço de vida e de sabedoria? A pergunta ecoa no ar, carregada de um profundo senso de pertencimento e de uma busca incessante pelas nossas verdadeiras origens. Foi aqui, neste recanto do mundo, que a nossa história começou a ser escrita, que os nossos destinos se entrelaçaram com os da própria terra, e que nos tornamos quem somos hoje, guardiões de um legado e de uma herança que nos define? Esse termo caboclo, não fomos nós que inventamos. São os outros que nos chamam assim. Para eles, é um termo pejorativo, um termo bastante depreciativo. Para eles, ou um caipira, um indivíduo do campo. Mas há pessoas para quem a palavra caboclo tem um outro e profundo significado. Para eles, caboclo tem um significado muito positivo e valoroso, um sentido de grande importância. Para eles, é uma pessoa humilde que sabe compartilhar o que tem e que tem respeito pelos outros seres humanos. Dizem que esses botos são responsáveis por gravidezes misteriosas. A vida do povo ribeirinho está muito intimamente ligada ao grande rio. Os de fora olham para nós de cima para baixo. Porque acreditamos nas lendas, por exemplo, na lenda dos botos ou naquela das cobras gigantes. E mesmo assim, é através dessas lendas que nossa cultura permanece viva. Elas são a prova de que as tradições estão sendo preservadas, tradições que foram passadas pelas nossas avós e bisavós. Os adolescentes de São Miguel, incentivados pelo seu líder, decidiram aproveitar o nosso barco para ir a um torneio de futebol que está acontecendo em uma vila vizinha. Segundo eles, são imbatíveis.
Esse tipo de intercâmbio acontece com frequência entre as vilas, não só aqui em São Miguel, mas em toda a região. Geralmente acontece quando há uma festa religiosa. Há torneios entre os clubes. A gente chega. A gente joga. Pagamos uma taxa de inscrição, e isso é uma forma de contribuir para a festa. E quando chega a vez da nossa vila de organizar a festa, todos os outros vêm nos visitar. Com seus uniformes preto e amarelo emprestados especialmente para a ocasião, os meninos de São Miguel fazem jus à fama ao vencer por 2-1 e comemoramos a vitória deles até tarde da noite com música e cerveja, como manda a tradição. Poucos dias depois, estamos em Manaus, uma cidade de símbolos e fantasia, uma cidade luxuosa nascida da aventura extravagante da borracha. Manaus, a capital mítica da Amazônia. Assim como Belém, Manaus viveu sua época áurea de 1890 a 1910. A demanda mundial por borracha disparou. Os preços dispararam. E centenas de milhares de imigrantes do Nordeste chegaram para trabalhar nas plantações de borracha. Em poucos anos, aventureiros, em sua maioria europeus apelidados de barões da borracha, acumularam fortunas colossais. Mas então, devido à concorrência da Ásia, o preço da borracha despencou e Manaus foi condenada a um declínio inexorável. Foi apenas nos anos 1960, com a abertura da Zona Franca Amazônica, que Manaus teve uma espécie de renascimento econômico. Um século após o ciclo da borracha, esta cidade de 1 milhão ainda é o símbolo do sonho amazônico. Mesmo hoje, Manaus ainda é a cidade que simboliza a floresta amazônica. E continuará sendo assim no século XXI e nos séculos vindouros, o Xixi e o Xii. E representará a resistência dos caboclos e dos índios amazônicos. Manaus está situada às margens do Rio Negro. Alguns quilômetros rio abaixo, este rio se encontra com o rio Solimões, e desse casamento nasce o Amazonas. É aqui que as águas se encontram, mas os dois rios demoram a se misturar. Eles correm lado a lado por vários quilômetros antes que as águas ácidas do Rio Negro, vindas do norte, se misturem com as águas barrentas do rio Solimões, que descem dos Andes. É o fim da estação das chuvas, e as planícies e a floresta ainda estão alagadas, formando um incrível labirinto de rios, lagos e pequenos igarapés.
Navegando pelos igarapés, as estradas de água em Tupi, penetramos nos igapós, as florestas alagadas. Este é um dos cenários mais típicos da Amazônia. Com todas as curvas do rio, já percorremos cerca de 60 quilômetros, mas estamos a apenas 30 quilômetros de Manaus em linha reta. Pessoas se perdem o tempo todo. Há poucos meses, um casal francês que entrou na floresta por cerca de 10 dias se perdeu. Eles estavam com o guia deles, que não conhecia a região. Ele não era do Amazonas. Se perderam e só conseguiram sair graças a um dos nossos caboclo amazônico. Quando eu era criança, eu já trabalhava numa piroga, um pouco como as crianças que vimos há um tempo atrás. Então eu consegui mais experiência trabalhando com veteranas. Primeiro, eu fazia viagens de 2 ou 3 dias, e agora às vezes saio com turistas por 3 ou 4 dias, até 20 dias, e não há problema algum. De volta a Manaus. Os caboclos que vivem às margens do Amazonas e do Rio Negro vêm ao mercado todos os dias para vender plantas medicinais, farinha de mandioca e peixe. Este porto é o coração de Manaus. Quando a grande aventura da borracha acabou, a cidade mergulhou na letargia e se tornou uma pacata cidade provinciana às margens do Rio Negro. No meio da década de 1960, tentados pela campanha de propaganda do governo, centenas de milhares de nordestinos afluíram para a bacia amazônica. Isolados, sem recursos, a maioria deles abandonou os pequenos pedaços de terra que haviam arrancado da floresta amazônica e se mudou para Manaus, onde engrossam as favelas na periferia da cidade, cuja população agora já chega a 1,2 milhão. Quando o Rio Negro está em cheia, ele pode subir até 10 metros. Em 1902, engenheiros ingleses construíram um porto flutuante que permite que os cargueiros carreguem suas preciosas bolas de borracha em qualquer estação do ano. Esse cais, a última estrutura do tipo, ainda está em uso. Um século após sua instalação, ele continua recebendo navios porta-contêineres de todo o mundo. De frente para o Rio Negro, o Mercado Adolfo Lisboa é um testemunho notável da era dourada da borracha. O pavilhão em estilo Art Nouveau foi pré-fabricado em Glasgow em 1882 e recebe produtos de toda a Amazônia. Manaus. A vibrante bustling city located in the heart of the Amazon Rainforest. Passou por um período muito interessante entre 1900 e 1905. Eles começaram a construir um complexo totalmente original chamado Paris Tropical. O complexo acolheria atividades culturais, companhias teatrais por intermédio de ingleses, franceses, portugueses e até espanhóis. As mais recentes inovações tecnológicas foram introduzidas aqui. Por exemplo, um dos primeiros bondes foi construído em Manaus. Da mesma forma, Manaus foi uma das primeiras cidades brasileiras a ter eletricidade urbana, sistema de água encanada e rede de esgoto, e eles ainda funcionam hoje.
É impressionante caminhar pelo centro histórico e a época está diante dos olhos. A Alfândega de Manaus, o porto construído em 1902, 1903 e o Teatro Amazonas, que data de 1896. Construído por portugueses, apresentava espetáculos do mundo. Companhias de ópera vinham da Europa, iam direto para Manaus e depois voltavam para casa. Manaus era o centro nervoso da cultura brasileira. São Paulo tinha seu teatro, assim como Rio e Belém, mas aqui em Manaus havia o charme extra de um teatro no meio da floresta tropical. O Teatro Amazonas é mais do que uma obra-prima. É o auge da extravagância, cristal da França, mármore da Itália, pedra de Portugal, ferragens da Inglaterra. Nada era bonito demais para prestar homenagem ao deus, a borracha. E Raimundo nunca pensou que um dia teria as chaves. Quando eu era jovem, tive muitos empregos diferentes. Eu era aprendiz de sapateiro, leiteiro. Eu trouxe o leite de fora de Cachoeira para o centro da cidade. Então eu era um homem. E assim, trabalhei na reforma da fachada do teatro. Eu trabalhei no mármore. Fui levado ao teatro por um período experimental de 90 dias. E agora já faz 28 anos que trabalho aqui. Quando eu era criança, tinha um amigo com quem jogava futebol. O nome dele era Birama. Ele jogava em um time que pertencia ao George, que trabalhava aqui no teatro. Às vezes, meu amigo entrava. Eu tinha que esperar do lado de fora. Eu adoraria ter entrado, mas não era permitido. Então, mais tarde, quando vim trabalhar no teatro, era comum sonhar. Fiquei olhando para todos os lados. Sim. Olhei e olhei. Quando tenho um pouco de tempo livre, na ópera não há muito tempo livre, nós trabalhamos duro. Mas quando eu tenho um momento, eu tento assistir. Mostra agora então, ter álbum. Tudo sobre. Mas o que eu mais gosto, de todas, é o final. A idade normal de aposentadoria aqui é 60. Tenho 67 anos e não quero me aposentar, mas se algum dia não quiserem mais que eu fique por aqui, então eu me aposento. As favelas que estão se espalhando em certas partes da cidade são principalmente povoadas pelos azarados refugiados do Projeto Amazonas e imigrantes do Nordeste, mas eles não são os únicos. Pequenas comunidades de indígenas isolados lutam para sobreviver nesse inferno e estão fazendo um último esforço para preservar a cultura. É isso que o Wellington Matista está tentando fazer. Ele é o chefe de um grupo de índios sateré do rio Tapajós. Eram de Sateré, The European Union. Vim aqui para encontrar uma vida melhor para mim. Família.
Meu. As crianças queriam ir à escola, Ter uma vida respeitável. como os brancos. É por isso que vim. Outros vieram em busca de saúde. Razões. Mas então eles se tornaram dependentes dos médicos. E seus remédios para que não pudessem voltar. Quando eu Vi o quão difícil era a minha vida. O quão difícil era a vida dos meus pais. Surgiu uma ideia. Muitas das nossas crianças nasceram aqui, então elas não conhecem nossa cultura. Deveríamos transmitir os princípios básicos cultura. Então é isso que fazemos hoje. Trabalhamos e vivemos do artesanato. cultura. Nós estamos profundamente conscientes de que somos índios e sempre seremos índios. Mesmo que sejamos vítimas de discriminação nesta sociedade, Sempre seremos índios. A juventude de Manaus não vai perder tempo chorando o destino dos índios ou o seu próprio. Eles se importam ainda menos com o passado glorioso da cidade. A única coisa com que se importam é com o prazer do momento. E, no momento, isso significa o samba, que desce das favelas todo fim de semana e invade os bairros mais badalados. Estrangeiro é, por definição, alguém que vem de outro país ou de uma cultura diferente, sendo assim um forasteiro. Enquanto o presente pulsa nas ruas ao ritmo da percussão e dos cavaquinhos, os aplausos do público mais uma vez trazem o Teatro Amazonas de volta à vida. Relembrando a era dourada em que o Teatro Amazonas ecoava com as maiores vozes da ópera, as vibrações da Orquestra Sinfônica alçam voo mais uma vez para se misturar ao canto da selva amazônica.